Olá, amigos. Por uma questão de momento, de fase, de foco atual, eu vejo mais chance de o Rogério Ceni dar certo no Flamengo do que o Abel Braga no Internacional. São duas mudanças que chacoalharam o noticiário do futebol brasileiro nesses 2 últimos dias, porque envolvem dois dos três times que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro ali, né? O líder, que é o Internacional, e o Flamengo, que perdeu o segundo lugar para o Atlético Mineiro, mas está brigando ali. E ambos os times estão vivos, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, né, em que eles tentarão seu terceiro título cada um, né, nessa competição internacional aí. Vejo o sucesso mais provável do Rogério Ceni por causa do foco, do que ele tem feito no Fortaleza, do seu trabalho, o seu jeito de trabalhar, a sua conduta, o modo como ele conduz sua equipe, o futebol intenso que ele defende e que ele batalha por conseguir. Ele consegue no Fortaleza, que tem pretensões muito mais modestas do que a dupla do Sul-Sudeste aí. Então vejo mais chance nele, ele tem foco mais nesse sucesso, ele tem um compromisso com o brilho na carreira que ele está iniciando. Eu vejo mais sangue nos olhos dele do que o Abel Braga. Posso estar enganado no final das contas, o Abel pode se dar melhor, mas é a razão que eu vejo. Eu vejo o Rogério Ceni mais propenso a dar certo. Mesmo porque ele recebe um time muito mais estruturado como clube, com um elenco o melhor do futebol brasileiro. Ainda que venha falhando, que venha sofrendo muitos gols, é mais fácil você tentar corrigir os erros do Flamengo, tendo os jogadores que o Flamengo tem, que são praticamente todos que se sagraram campeões da Libertadores do ano passado e brasileiro. Saíram dois jogadores, o Rafinha e o Pablo Mari, né? Fazem falta? Fazem, mas o Flamengo foi ao mercado e buscou e reforçou o banco e aumentou a sua variação de elenco ali, suas opções, ainda revelou os jogadores do ano passado para esses. Então eu vejo que o Rogério, com o foco que ele tem, com a seriedade com que ele ocupa a beira do campo ali, com aquela determinação de sangue nos olhos que ele tem, eu vejo mais chances para ele. Não o condeno por trocar o Fortaleza pelo Flamengo, longe disso. Como não o condenava o ano passado para o Cruzeiro. A gente tende a criticar porque não deu certo no Cruzeiro, não por culpa dele. Ele foi torpedeado ali no Clube Mineiro, que já estava à deriva por causa de escândalos, de fraude na diretoria, de dívidas em todos os lugares, na FIFA, né? Um clube com uma fama de caloteiro, e que vivia um momento ruim. O Mano Menezes deixou meio terra arrasada no elenco ali, um elenco envelhecido, sem intensidade. O Rogério tentou corrigir isso, não lhe deram tempo para nada. Um dirigente inescrupuloso como aquele Itair Machado, que tinha sido afastado por causa dos escândalos, voltou naquele momento e mancomunado com os principais jogadores do clube, amigo dos líderes, do Thiago Neves, do Fred, e detonou o Rogério, depois do empate com o Ceará por 0-0 em Fortaleza. Rogério este que, acredita-se, mantivesse o Cruzeiro na primeira divisão, apesar de todo o problema que o clube vivia. Ele tem certeza disso, e quase todo mundo que é crítico, que acompanha o futebol e que sabe do elenco que o Cruzeiro tinha, ele poderia conseguir. Então, não conseguiu, voltou para o Fortaleza e manteve o brilho do seu trabalho anterior. Ele conquistou uma Copa do Nordeste, conquistou uma Série B, conquistou 2 campeonatos cearenses. Ele levou o Fortaleza pela primeira vez a uma competição internacional, que foi a Copa Sul-Americana. Foi eliminado pelo Independiente no critério do gol marcado fora, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos do jogo em Fortaleza, um castigo. Então ele está fazendo um trabalho excelente, né? E com o elenco enxuto ele conseguia fazer. Agora, aparece um Flamengo, um caminhão desse na frente dele. Digamos que é uma Mercedes, né? Comparando com a Fórmula 1, só para visualizar. Pô, ele estava na Minardi, com todo respeito à Fortaleza, pelo amor de Deus. A Minardi não está mais na Fórmula 1, né? É uma equipe média ali, né? Uma equipe daquelas médias que lutam com abnegação, com tentativa, mas que está num patamar abaixo, né? A McLaren, talvez. Né? Uma McLaren está ali tentando resolver, mas tem uma Mercedes arrebentando tudo, ganhando todas, com o melhor carro, melhor equipe de projetistas, de engenheiros. O Flamengo tem isso, oferece ele isso. Ele pode muito bem conquistar os títulos que lhe faltam, né? E, ironicamente, ele estreará no rubro-negro contra o time que o projetou como jogador, o São Paulo. Vejam bem, o Rogério Ceni não tinha obrigação de voltar a dirigir o São Paulo, mesmo porque ele esteve lá, iniciou a carreira lá e não lhe deram tempo para nada. Derrubaram ele, não tiveram um pingo da paciência que tem com o Fernando Diniz, por exemplo,
E está dando certo agora, o Fernando Diniz consegue levar o São Paulo a uma água um pouquinho mais tranquila no Campeonato Brasileiro, diga-se. Né? E o Rogério Ceni não. Defenestraram ele de lá. Ele teve que procurar rumo próprio, deu um passo atrás na carreira em termos de pretensão. Foi para o Fortaleza, conseguiu erguer um Fortaleza, subiu o Fortaleza de patamar. Ele se reergueu como treinador, teve o problema do Cruzeiro, voltou e manteve o seu intacto, o seu prestígio. E agora está no momento, é o técnico da vez mesmo. E pega o clube que ele oferece mais condições em termos de jogador, de investimento, para poder brilhar. O Flamengo pode dar a ele um título, 2, até 3 no ano. É muito difícil conquistar 3 títulos, porque o campeonato se sobrepõe. Mas 2 deles, o ano passado o próprio Flamengo conquistou. E do jeito que o Rogério é obsessivo, eu não vejo isso assim uma coisa muito disparatada, não. Ele está ainda brigando no Brasileiro, está 1 ponto do líder, tem um jogo a menos que o Atlético, é verdade, mas se o Atlético vencer esse jogo, ele vai ficar 2 atrás. Então não é uma coisa assim do outro mundo. Ele está brigando. Né? E ele pega o São Paulo, ele encontra agora o São Paulo, o clube que projetou, do Fernando Diniz, nas quartas de final de Copa do Brasil. Pode passar pelo São Paulo. O São Paulo busca esse título, nunca conquistou. E a única vez que foi à final, perdeu com o Rogério Ceni no gol, perdeu para o Cruzeiro em 2000. E o Rogério Ceni, o ano passado, quando foi para o Cruzeiro, estava na semifinal de Copa do Brasil, tinha um segundo jogo pela frente. É verdade que o time tinha perdido o primeiro jogo para o Inter na semifinal por 1-0 no Mineirão, jogo que causou a queda do Mano Menezes, a saída dele, né? E ele jogou as fichas no segundo, falhou até na escalação ali, a meu ver, perdeu por 3-0, foi eliminado. Esteve assim podia ter ganho o jogo, e quem sabe provocar um pênalti e ir para a final de Copa do Brasil, né? Não foi. Agora no Flamengo ele tem ampla chance de eliminar o São Paulo e ele tentar o título, que lhe falta também. Se falta o São Paulo, falta ele. E ele tem tudo a favor dele. A idade, a perseverança, a tesão de trabalhar, né? O momento, aquele interesse, aquela ligação com o que é mais moderno, com o que é mais intenso de futebol. E o Flamengo já provou que é capaz de jogar assim. Então pode ser um encontro de um desejo, de uma obsessão, de um treinador que tem essa obsessão com o clube, que demonstrou que pode jogar sob essa obsessão. Já quanto ao Abel Braga, eu vejo mais dificuldades, porque os últimos trabalhos do Abel estiveram longe de ser bons. No Fluminense foi um trabalho razoável. O Fernando Diniz conseguiu fazer o Fluminense jogar melhor do que jogava com o Abel. Nem vou comparar com o Odair Helman, que está fazendo muito mais do que o Abel e do que o Diniz. O Fluminense é uma boa surpresa do Campeonato Brasileiro, embora venha de derrota na última partida para o Grêmio, mas é um jogo que podia perder mesmo ali e tal, pau a pau. O Grêmio tem bons jogadores também, estava precisando também se explicar. O Fluminense não tem a exigência que se tem em relação a ele do que tem em relação ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter. São clubes com mais jogadores, mais elencos, mais investimentos, né? Então, o Abel vai ter que remar contra isso. No Flamengo ele não foi bem, tanto não foi bem que foi tirado, o Jorge Jesus o substituiu. Claro que ganhou reforço, ganhou, mas fez o time jogar de uma maneira que não jogava com o Abel. Abel não queria jogar com a Arrascaeta de um lado, com o Bruno Henrique de outro, não sei o quê. O Jorge Jesus botou essa turma toda para jogar junto e deu certo, o time brilhou. Então o Abel, e foi para o Cruzeiro e não conseguiu. Não fez o time jogar. Se prendeu muito à amizade com o Thiago Neves, com o Fred, com aqueles jogadores lá, não conseguiu resultados, o time estava caindo pelas tabelas, foi demitido depois da derrota em casa para o Avaí, né, coisa assim, não podia continuar mesmo, estava difícil a permanência dele, lamentou muito, não estava preparado, falou que não queria pegar mais projeto em andamento, mas o Inter é um time mais ou menos pronto. Né? O Eduardo Cudê, que estranhamente desistiu, alguma coisa interna houve, deixa um time mais ou menos encaminhado para ele. Ele pode pegar um time já no parte do zero. Agora, parte do zero em relação a ele. Ele vai ter que se mostrar capaz de fazer esse time jogar com a intensidade com que jogava sob a direção do Eduardo Cudê. Time que marcava, pressionava na frente, tinha variação de jogada, não tem o brilho ofensivo do Atlético nem do Flamengo, mas tem um sistema de marcação muito mais forte, coisa que o Rogério vai ter que corrigir no Flamengo. O Abel não precisa corrigir no Inter, o time marca bem, tem bons volantes que se desgarram. Ele tem também um caminho meio encaminhado. Agora, resta saber se ele terá o sangue nos olhos que faltou, que ele não conseguiu desenvolver. No Fluminense teve o drama do filho, evidentemente, da morte de um filho precocemente. Teve o Flamengo, teve o Cruzeiro e não foi bem. Então é a chance de ele tentar se recuperar. Não vejo se ele vai. Não tenho assim, essa convicção de que vai conseguir. O Inter oferece a ele. Tem um time bom, um elenco bom,
e está vivo também em todas as competições. Ainda é o líder do brasileiro. Então, os dois, resumindo, os dois chegam a 2 clubes sob nova direção, mas também sob a pressão pelas conquistas. Não vão chegar assim, vão ficar para o ano que vem, não. Vão ser pressionados a conquistar pelo menos um dos 3 títulos que estão disputando ambos. Vivos na Copa do Brasil, vivos na Libertadores. O Inter já pega o América Mineiro. Ele tem que, pela circunstância dele ser da Série A e o América da B, ele tem o favoritismo, tem quase a obrigação de vencer. Embora o América, dirigido pelo Lisca, o gaúcho Lisca, conhece bem o Inter, é um time traiçoeiro que acabou de eliminar o Corinthians, faz boa campanha na B, é um dos melhores times da B, muito acertadinho, é um franco atirador, tem isso a seu favor, não tem a obrigação de ganhar. Então, é um primeiro desafio da Abel. Superar o América. O primeiro jogo no Beira-Rio, o primeiro jogo do Rogério no Maracanã. Né? Enquanto a Fortaleza vai ser dirigido pelo Marconi Montenegro, técnico do Sub-23, a Fortaleza enfrenta nesta quarta o Bahia, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Paz procura agora o substituto com calma. Fortaleza, o objetivo dele é tentar galgar um patamar melhor no futebol brasileiro, quem sabe brigar por uma Sul-Americana ali. Novamente, já será uma vitória para o clube. Revelou, digamos, pode-se dizer que revelou, que permitiu ao Rogério Ceni desfrutar agora da condição que desfruta de técnico do principal e mais cotado time do futebol nacional. É isso aí, meus amigos. Fiquem com a gente e um abraço.